seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Mulheres em Pauta, programa exibido na TV Câmara de Mogi das Cruzes, onde a gente traz assuntos relevantes que impactam diariamente a vida de mulheres e da nossa sociedade. O tema de hoje é Abril Laranja, que é um mês dedicado à conscientização também e o combate aos maus tratos contra os animais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com duas mulheres muito atuantes na causa animal. Estamos aqui hoje com a vereadora Fernanda Moreno, vereadora de Mogi das Cruzes. Bem-vinda, vereadora, também fundadora do Grupo Fera. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre importante estar aqui no Mulheres em Pauta, né? Discutindo temas muito relevantes aqui para a sociedade, para as mulheres. E eu, como sou atuante na causa animal, fico feliz desse espaço, da gente poder falar sobre esse tema que está cada vez mais presente, né, na sociedade, que são os maus tratos a animais e que impacta na vida das pessoas também. Obrigada pelo convite, Dani. Obrigada, Fernanda. Estamos aqui também com a também vereadora, mas da nossa cidade vizinha, Itaquaquecetuba, Alessandra da Paiol. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você também que é fundadora da ONG Gari e faz também, e atua muito nessa causa animal. É um prazer estar com você hoje. Sim, Dani, eu agradeço o convite, né? É muito bom a gente estar conversando. Tenho também uma parceria aí com a vereadora Fernanda Moreno, a gente troca ideias, a gente conversa sobre projetos e é um assunto que tem que ser falado, né? Muito bom estar aqui. Tem que ser falado, obrigada, vereadora. Tem que ser falado, sim, é por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse assunto em pauta, esse assunto à tona. E eu quero saber de você, vereadora, por que é tão importante a gente falar desse assunto, trazer esse tema para o debate público? Então, por mais que as pessoas hoje, Dani, estejam cuidando melhor dos seus pets, né? A gente vê as pessoas tratam como filhos, enfim, o cuidado com os animais hoje tomou uma proporção muito maior, mas na outra ponta também a gente vê muita situação de crimes de maus tratos, cada vez mais latentes, que está muito ligado também com a violência com a mulher, com a violência doméstica, com a criança. E a gente vê agora as plataformas, né, as panelas da Discord, TikTok e redes sociais em geral, incentivando maus tratos, né? A gente vê grupos de 1.200 pessoas se unindo para acompanhar violência com os animais ao vivo, né, de madrugada. Então a gente tem que falar desse tema, tem que alertar os pais para com que o conteúdo que os filhos estão acessando, porque o crime contra os animais impacta, sim, no crime contra as pessoas. Isso já foi demonstrado na teoria do elo, tem vários estudos. Então, abril é um mês de falar sobre isso, mas todos os dias é importante a gente falar sobre isso, porque o crime de maus tratos só tem aumentado, infelizmente. E é muito importante falar sobre esse assunto e, por isso, vereadora, a senhora no ano passado criou, né, o projeto de lei ali na cidade de Itaquá, que institui o Abril Laranja na cidade. Eu queria que você contasse para a gente qual que foi o seu principal objetivo, sua principal ideia ao criar esse projeto de lei lá em Itaquá. Então, esse projeto de lei foi criado para que as pessoas tenham mais informação, né, comunicação e conscientização. Então, através desse projeto de lei, a gente conta com a ajuda, né, de todos para estar divulgando mais, para estar falando mais sobre um assunto, porque é como a vereadora disse, gente, eu acho que quem comete um crime contra um animal é capaz de qualquer coisa. Então, assim, uma coisa vem desencadeando a outra, né? Então, é um assunto que ainda está meio escondido. Ah, mas é só um cachorrinho. Gente, não é só um cachorrinho, é uma vida que está ali. As pessoas passam por cima, né, desses crimes. A gente não tem amparo, né, vereadora? A gente cria a lei, mas infelizmente falta fiscalização. Então, assim, a gente tem também casos que foi nítido nas redes aí, o caso do cão-orelha, teve aquele assunto todo, gerou aquela comoção toda e hoje, né? A que pé que está essa situação, as investigações. Então, assim, a gente tem que pegar mais pesado nisso, porque quem sofre são os animais, a gente está aqui para representar, a gente está aqui para dar voz, né, para eles. E foi um projeto de lei para a cidade conscientizar, porque Itaquá ainda tem que avançar muito, né, na causa animal. Então, eu pedi também, fiz um requerimento para que a gente tivesse Secretaria de Bem-Estar Animal, então já é um degrauzinho esse projeto de lei também para as pessoas terem mais comunicação, mais responsabilidade e mais informação.
Informação é o que as pessoas precisam, sim, para combater todo tipo de violência. E falando isso, pensando em informação, as pessoas às vezes não entendem o que pode caracterizar maltratos. O que, que a pessoa precisa saber exatamente, o que caracteriza essa questão do maus tratos, Fernanda? Então, hoje tem pessoas que elas exageram um pouco, tudo é maus tratos, né? Elas passam, vê um cachorro na rua, a vereadora tem um cachorro na rua aqui, nossa, tadinho. Lógico, dá dó, né? O animal está na rua, às vezes está machucado, ou às vezes está magrinho. Mas será que aquele animal realmente ele foi abandonado? Será que ele tem um cão semi-domiciliado, por exemplo, né? Porque os animais se dividem, os animais domésticos, a gente está dizendo, então, nem entrando na esfera do silvestre, né? O pet mesmo, o cão e o gato. O semi-domiciliado, que é aquele que tem tutor, tem dono, na verdade, não sei nem o tutor, porque não cuida da forma que ele deveria, mas ele sai para dar voltinha, ele sai para comer na rua, para rasgar o lixo, e às vezes ele volta com um carrapato, ele volta machucado, né? Porque ele não tem aquele zelo necessário. O animal errante, que de fato ele foi abandonado e ele está, enfim, andando pelas ruas, já vagando, né? E procurando um alimento, mas ele não tem para onde voltar. E o animal que é tutelado, né? Então, é dividido nessas três, e as pessoas confundem muito. Então, você vai em determinados bairros que as pessoas têm aquela cultura de deixar o pet solto e eles se confundem com os animais abandonados, os animais errantes, né? Então, o que é maus tratos? O animal que está, por exemplo, dentro de uma casa, acorrentado em corrente curta, que está sendo... não tá recebendo alimento e água, né, necessária, tá muito magro, está machucado, não tem proteção contra chuva e sol, né? E fora que aqueles casos evidentes também, que o animal está sendo ferido, machucado, que a pessoa bate. Então, nesses casos, de fato, tem que ser feita a denúncia, né? Mas as pessoas precisam usar os canais corretos. Tem a prefeitura, que pode fazer via Colab, aqui em Mogi, ou via 156. Tem também o site da DEPA, né, que ela pode acessar, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, lá no Google, ela vai achar o site e colocar, mas eu não quero me identificar. Ela tem que se identificar, ela pode ficar uma denúncia anônima, ela não vai ser exposta, mas é necessário que ela se identifique, porque o órgão que vai receber essa denúncia, ela tem também que saber que a denúncia ela é procedente, que ela tem, né? Senão, imagina, se ninguém fala onde quer, começa a denunciar vizinho, né? Aquela briga de vizinho, que tem muito também. Então, muitas vezes, isso acaba atrapalhando a verificação da polícia, a verificação até do suporte que nós, vereadoras, também damos, porque as pessoas, elas misturam muitas coisas, ela não quer fazer parte da solução, ela quer só jogar o problema e falar, não quero me identificar. Aí fica um pouco complicado também. Sim, e tem outra questão, os animais, eles não podem falar, né? Então, Sim. se eles sofrem maus tratos, eles estão sofrendo, eles não conseguem pedir ajuda, eles mesmo sozinhos não conseguem denunciar. E pensando nisso, quem olha de fora, vereadora, quais são os sinais que a pessoa consegue identificar que aquele animal está sofrendo maus tratos, que aquela é uma situação que pode ser denunciada, é uma situação que precisa de uma ajuda? Dani, o que chega muito para mim assim por exemplo, a pessoa não quer mais o animal, colocou o cachorro para a rua. Aí a pessoa sai para trabalhar, aquele cachorro fica no portão da pessoa querendo entrar, fica sem água, sem alimentação. Isso, além de ser um crime que abandonou o animal, nem que seja na porta de casa, né, o cão está sofrendo maus tratos, porque se o tutor mesmo não quer cuidar, né, quem vai cuidar desse animal? Né? Então, assim, tem casos nítidos também de pessoas, de vizinhos que denunciam, a pessoa deixa o cachorro em cima de uma laje, sem abrigo, de sol, chuva, deixa sem comida, entendeu? Quintal sujo, pessoa que judia, que bate no animal, né? Então, assim, essas são várias denúncias que chegam pra gente. E, assim, o mais triste é o animal sofrer maus tratos do próprio tutor. Gente, se você pega um bichinho ali na rua, para que você vai judiar de um ser tão inocente, né? Então, assim, é triste lidar com isso, a gente receber as denúncias dos próprios tutores maltratando seus animais, né? Porque a gente já tem tanto abandonados na rua e a pessoa ainda tem um pet dentro de casa para maltratar. Então, é muito triste também. E é evidente, né? É aquele animal que não recebe carinho, não recebe alimentação. Tem o caso também de negligência, né, vereadora, que a gente pega muito, que é um animal precisando de ajuda veterinária e o tutor simplesmente se nega em dar assistência, levar o animal em um veterinário, dar assistência para ele. Então, são, assim, diversos casos. São muitos casos.
em Mogi, Itaquá, em todas as cidades é um problema que não está restrito às nossas cidades aqui do Alto Tietê, é um problema a nível nacional. E eu queria saber de você, vereador, se na sua visão a cidade de Mogi ela tem estrutura para atender essas denúncias, para realmente realizar a proteção dos animais? Olha, melhorou bastante. Eu acho que nunca é o ideal, né? A gente precisa avançar mais. A prefeitura agora tem um canal, mas muitas pessoas reclamam que não funciona, porque burocratiza muito. A pessoa fazer uma denúncia, por exemplo, no Colab, ela tem que primeiro fazer um boletim de ocorrência para colocar um número, senão ela não consegue avançar. E não poderia ser assim, né? Porque assim, a gente precisa conscientizar a população de qual canal, por exemplo, o animal está acorrentado. Então, isso a prefeitura pode ir lá e dar orientação. A gente tem a lei das correntes aqui, nós temos a lei da Abril Laranja, temos a lei do Dezembro Verde, então assim, são várias leis. A lei da corrente, por exemplo, ela já coloca até uma multa, né, para que o veterinário da prefeitura vá lá e possa autuar. Então, isso que está faltando a prefeitura fazer, começar a autuar. Porque se você multa o vizinho já fica sabendo e fala, opa, peraí, eu não posso deixar meu cachorro acorrentado, né? Então, coloca a guarda municipal para verificar essas denúncias em conjunto com o veterinário. Então, falta um pouco disso no executivo, na fiscalização, para fazer funcionar melhor. Eu vejo que tem um empenho, sei que falta efetivo, mas a gente precisa correr atrás disso, porque as multas elas podem ajudar também a criar outros cargos, a manter, né, uma estrutura dentro da prefeitura para poder fiscalizar melhor. Então, o que acontece? As pessoas denunciam e muitas vezes não têm um retorno, né? E a burocratização também da parte da prefeitura de fazer um registro acaba atrapalhando. Porque, por exemplo, a polícia ambiental ela tem que filtrar, vai filtrar os casos mais sérios, né? Então, ela não vai num caso de corrente, por exemplo. E corrente é maus tratos, a corrente curta, que o animal está sendo privado de alimentação e de um abrigo, é maus tratos, né? Então, precisa de uma intervenção. Mas que muitas vezes uma orientação, a prefeitura vai lá, olha, estou te dando uma advertência. Se a gente voltar aqui e estiver na mesma situação, você vai ser autuado ou você pode ser processado. A pessoa muda. Ela vai entender, porque é cultural, né? Infelizmente é cultural. Ah, mas a minha mãe tinha cachorro acorrentado, ele está acorrentado para ele não fugir. Né? A pessoa não se coloca no lugar do animal, ele vai passar 24 horas do dia dele numa corrente curtinha, fazendo um xixi, cocô e se alimentando no mesmo local, sem um passeio. Então falta a gente despertar isso, né? Por isso que falta também, por parte do executivo, colocar essa matéria na escola também, debater com as crianças sobre os cuidados com os animais, para criar cidadãos mais conscientes, para evitar problemas até de outros tipos de crimes, né? Então, quando você conscientiza a criança, ela replica isso em casa. E uma criança que respeita os animais, ela vai respeitar os idosos, vai respeitar as mulheres, né? E a gente como vereador, pode indicar ao executivo, mas a gente não tem como fazer essa lei funcionar, né? Fazer essa matéria, tá? Isso cabe realmente aos prefeitos, às prefeitas dos municípios. E cabe também a nós, né, como população, sim, cobrar, né? Cobrar, estar ali, falar, trazer esse assunto, para até mesmo conscientizar aquelas pessoas que ainda não têm ainda uma consciência de que isso é errado, de que isso é maus tratos, né, para os bichinhos, e usar os canais de denúncia. A gente daqui a pouco volta a falar um pouquinho disso de uma maneira mais oficial, mas eu quero saber de você, vereadora Alessandra, quando você criou o projeto de lei lá no ano passado do Abril Laranja, como que foi esse processo para colocar esse projeto em votação, colocar esse projeto para funcionar, e se de lá para cá você consegue enxergar algum impacto, como isso já afetou e alterou essa situação dos animais lá em Itaquá? Então, é assim, a gente precisa muito, né, nós como vereadores, precisamos muito da ajuda do poder público, né, para que funcione, que é como a vereadora até mesmo relatou. A gente tem a lei, a gente tem a denúncia, só que falta efetivo, falta fiscalização, falta o morador que deixa ali aquele animal 24 horas, vai saber quantos anos aquele animal já viveu acorrentado, ele ser realmente punido, ser multado, né, Itaquá também tem a lei lá da corrente, né. Então, assim, é absurdo. Então, a gente falta esse efetivo. Para eu colocar a lei em votação, a lei foi bem aceita, né? Como eu disse, Itaquá está começando a dar os primeiros passos aí, né, na causa animal. E o que falta para a gente é essa ajuda, né? É a ajuda, conscientização da população
E o Abril Laranja, assim, a gente tem problema o ano inteiro, mas o Abril Laranja serve para ressaltar, né? Para falar que existe sim os maus tratos e é como eu falei, o mais difícil é a gente ver o próprio tutor maltratando, aí a gente fala em leis, mas e aquele crime que o animal acabou de sofrer e a gente não consegue pegar quem fez, né? E aquele animal acaba sobrando para quem, né? Para a gente ali que resgatou, que vai cuidar. E o que revolta mais a gente é que assim, a gente só pode punir se tiver provas. E o animal já chega, para fechar o Abril Laranja, gente, eu tive um caso lá em Itaquá que me chocou muito. Eu já trabalho 20 anos na causa animal e, inclusive, nesse mês apareceu o quê? Uma cachorrinha pitbull que, segundo relatos ali da população, o dono jogou para fora porque ela cruzou com vira-lata, ou seja, usou a cachorra a vida inteira para procriar, para vender os filhotes. Aí, quando ela cruzou com vira-lata, o dono jogou para fora. Essa cachorra ficou na rua, vagando, e parece que uma outra pessoa, por ser da raça Pitbull, foi tentar matar a cachorra. Pegou um machado, eu acho que ia dar na cabeça para matar a cachorra, pegou no focinho da cachorra. Gente, partiu o focinho da cachorra no meio. Então, esse caso eu peguei semana passada. Então, foi um caso recente aqui, sim, que me chocou muito. Aí, revolta e a gente não acha o culpado, porque a gente não tem prova. Tem um animal ali que sofreu, né? E a gente não tem prova. Então, assim, a gente fica muito desamparado, fica de refém dessa situação, né? Querendo fazer a lei funcionar e esses covardes agem de uma maneira, assim, que não deixa rastro. A população tem medo também de denunciar, porque fala assim, eu fiquei sabendo que é um cara dali, outro cara dali, mas não posso falar. Então, assim, a gente fica refém dessa situação, né? Falta, lei tem, mas falta a fiscalização, falta amparo e a gente fica refém disso tudo, né? A gente fica ali vendo o sofrimento do animal, querendo justiça, né? É difícil. É difícil. É um assunto que ainda tem muito o que se falar, muito a se fazer e não é só a nível municipal, a gente precisa levar isso a nível estadual, federal, precisa de muita ajuda para melhorar. E tem que ser levado a sério, porque toda cidade tem um vereador da causa animal, né? Então a gente precisa ser mais levado a sério, a causa animal precisa ser mais levada a sério, sair um pouquinho os projetos do papel e começar a acontecer. Precisa sair mesmo do papel, colocar essas políticas, essas propostas na rua mesmo, para fora do papel, para a população, para as pessoas e principalmente para os animais. E, Fernanda, eu quero saber de você, por que é tão importante que o poder público se envolva para que a proteção animal ela realmente saia do papel, saia de ser uma questão apenas política e realmente faça a diferença para esses animaizinhos que precisam tanto? Eu falo que cuidar de animal também é cuidar de gente, né? É uma questão de saúde pública. Se a gente for olhar um passado muito recente, até 2007, o poder público ele retirava os animais através das carrocinhas das ruas, né? E os animais eram eutanasiados. Só que até hoje as pessoas me questionam, falam, vereadora, mas cadê a carrocinha? Porque tá tanto cachorro na minha rua, a carrocinha não passa mais. Então as pessoas elas não tinham essa preocupação do que era feito com o animal que era recolhido da rua. Os animais eram eutanasiados, e eu explico isso, eu falo, olha, enfatizo muito bem, principalmente as pessoas mais idosas, né, às vezes que elas não entendem a diferença, né, das leis hoje em dia, elas não só sabia que, nossa, mas morria mesmo, dava sabão, né, toda aquela lenda que tinha em volta disso, né, mas sim, os animais eram eutanasiados, então hoje a gente tem muito mais leis protegendo os animais, assim como também a gente faz um paralelo com as mulheres, o feminicídio só aumenta. A gente ampliou as leis, né, de proteção às mulheres, dos direitos das mulheres. E, infelizmente, todos os dias a gente vê notícia de feminicídio, de crimes contra as mulheres. Quando não acontece o feminicídio, as tentativas de feminicídio, né? Porque são mulheres. Então, assim, essas pessoas são vítimas, principalmente de homens, né, de outras pessoas do sexo masculino, porque são mulheres. Simplesmente por ela ser mulher, ela acaba morrendo. E os animais, por serem vulneráveis e serem animais, a vida deles não tem importância. Então, assim, tem que se avançar muito, tem que se trabalhar na prevenção. Eu acho que isso o executivo pode fazer,
No sentido, a gente tem a lei do Abril Laranja, mas quantas campanhas a Prefeitura de Itaquá e de Mogi fez sobre isso? Né? A lei existe aqui também, desde 2021. Então, assim, eu não vi campanhas, né, na rede social da Prefeitura. Eu peço muito para que se tenha um site sobre isso. Tenho conversado bastante com a prefeita. A gente sabe que é burocrático, né? Ela tem essa aptidão também pela causa, ela quer ajudar. Em Mogi nós temos já uma coordenadoria de bem-estar animal. Então, igual eu falei, avançamos. Mas a gente avança a passos muito pequenos e, infelizmente, a crueldade, ela tem passos muito mais largos. Então, a gente não alcança. Então, a gente dá um passo, né? Só que as pessoas que cometem crimes contra os animais, elas estão sempre fazendo mais, né? Porque você retira um animal da rua, daqui a pouco tem outro, né? Então, e as pessoas cobram de nós, que somos vereadores e representantes da causa, o que deveria ser cobrado, na verdade, do poder público, né? Então, assim, a gente precisa campanha de conscientização, aumentar a fiscalização, e a gente, como vereador, a gente cobra, mas muitas vezes a gente não consegue fazer sozinhos. Então, a gente precisa da sociedade estar envolvida com isso também, e entender que ninguém é salvador da pátria, né? Todos nós temos responsabilidade e podemos cobrar e fazer também a nossa parte. Falando de responsabilidade, que todos nós temos a responsabilidade, algo que também está muito relacionado a essa questão dos animais, é a parte da adoção responsável, que é um trabalho que você faz efetivamente com o pessoal do Grupo Fera. Eu gostaria que você explicasse para quem está em casa o que é a adoção responsável, para quem que quer, quem não tem o seu pet, quem quer ter um pet, como que consegue fazer isso de uma forma responsável mesmo. Falo que adotar é bom para o animal, mas principalmente para quem está levando o bichinho para casa, né? Ele tem que ser planejado, né? Toda a família tem que estar de acordo, porque muda mesmo a vida da família, né? Tem que ser um animalzinho que vai chegar e tem que pensar que pode durar 10, 15, até 20 anos, né? Então, a pessoa tem que estar preparada para isso. Se a gente pergunta se a pessoa mora em casa alugada, se a casa é própria, acaba sendo até muito criterioso, até um pouco chato, porque a gente tem que fazer a pessoa pensar. Será que ela está pronta? Porque às vezes é no impulso, né? Na pandemia, a gente teve muitos casos assim de adoção, a gente viu que aumentou muito a adoção, né? Não digo nem pela ONG, porque o critério sempre foi o mesmo, mas depois que as pessoas pararam de ficar em casa, no home office, o abandono aumentou muito, né, Alessandra? Então, as pessoas elas agem por impulso de levar o animal para casa, cresceu muito, eu não quero. E aí o abandono não pode ser uma opção, né? Então, a gente tem que pensar, eu vou adotar, se acontecer alguma coisa comigo, alguém da minha família pode ficar com o animal, né? Se eu mudar para apartamento, o animal vai caber na mudança? Porque a geladeira cabe, o armário cabe, eu vou planejar minha cozinha. E o animal fica na ponta. Amanhã eu vou mudar, eu preciso de uma ONG para recolher. E não é assim. Nenhuma ONG, nenhum protetor tem responsabilidade pelo animal que foi, né, que a pessoa escolheu levar para casa. Então a gente precisa ser muito consciente. O que atrapalha muito a adoção responsável são essas doações irresponsáveis pela internet. Você entra no Facebook, doa-se urgente. Eu tenho que doar até amanhã, porque senão vai para a rua. Aí alguém, ai, tadinho, eu quero. Só que ela também não tem estrutura. Daí ela leva o animal para casa, primeiro chinelo que o animal come, vai para a rua de novo. Então é um ciclo que está difícil de fechar. E a gente só combate isso. Um dos principais pilares, além da educação, que é super importante, é a castração. Está nascendo muito animal ainda. As ninhadas acabam atrapalhando porque elas tiram também a chance do animal adulto ser adotado. Então, o abrigo municipal, as ONGs, os protetores estão lotados de animais, esperando a adoção, só que cada vez mais a reprodução desenfreada de animais e a adoção irresponsável pela rede social acaba atrapalhando nesse sentido. Sim, e a castração também é algo muito, muito importante. Em Mogi das Cruzes tem o programa Seu Amigo Pet, onde as castrações são realizadas, né, com frequência. Itaquá também tem o castramóvel, e passando por bairro a bairro para fazer a castração desses animais, né, Alessandra? E eu queria saber que você contasse um pouquinho também dessa questão da castração. A Fernanda já falou um pouco sobre isso, mas para a gente realmente reforçar a importância de quem está em casa, quem tem o seu pet que não é castrado, que procure o poder público, porque há meios para que esse serviço seja realizado de forma gratuita. Verdade. Itaquaquecetuba, a gente conta com um projeto de castração, né? Inclusive fundado pelo Dr. Edson da Paiol, fundado por mim, né? É o único projeto que Itaquaquecetuba conta com a castração gratuita, é o nosso. E assim, a gente faz numa região central,
onde as pessoas, a gente já tem os cadastros, as pessoas se cadastraram, estão esperando a castração, a gente faz ali na região central, só que a gente vê a dificuldade das pessoas, né, que moram em bairros mais afastados de não conseguir levar o animal até a gente para castrar. Então, daí a gente vai retomar com o projeto de bairro em bairro, que o objetivo principal é a gente, né, atingir cada vez mais esses animais que estão abandonados, esses animais de protetores, de pessoas que não têm como levar para castrar, às vezes não tem como nem pegar um transporte com o animal para estar levando numa região central. E assim, quanto mais castração, são menos animais abandonados nas ruas, né? A castração ela é fundamental. O animal vive mais, adoece menos, briga menos. Então, assim, a castração ela só traz benefício. Só em Itaquaquecetuba já foram realizadas 40 mil castrações. E o nosso intuito de fazer a castração de bairro em bairro é a gente atingir mais números, né? E assim, as pessoas cobram muito de mim, porque eles acham que eu, como vereadora da causa animal, eu vou poder pegar todos os animais abandonados da rua. Nem se eu tivesse 10, 100 vezes mais o espaço que eu tenho hoje, eu conseguiria. Então, a gente trabalha firme na castração para que um dia, né, futuramente aí, espero que num futuro bem próximo, que esse trabalho aí já vem já há 20 anos, a gente veja menos animais abandonados, a gente veja as pessoas mais conscientes, né? Quando a gente fala de levar a educação do bem-estar animal nas escolas, é que a criança já cresça um adulto mais responsável, também sabendo que castração é um ato de responsabilidade, é um ato de amor, né? E a gente tem que, falando também em castração, a gente precisa muito da ajuda do poder público, né? Quando a vereadora citou que o problema começou aí, né, Fernanda? Quando cortaram a carrocinha, né? O que aconteceu? Ah, não tem mais carrocinha, não passa mais na rua, graças a Deus, porque era um crime, né? Eles pegavam esses animais, não apareciam os tutores, eles eutanasiavam. Então tá, fizeram a lei, não tem mais carrocinha. Só que a cidade, né, não só Itaquaquecetuba, como o Alto Tietê, como o Brasil, ficaram anos sem ações do poder público, né? Sem tornar a castração acessível, sem conscientização, e isso gerou o caos que é hoje, né? Tantos animais abandonados, protetores com mais de 40, 50 cães sem amparo, né? Porque a gente vê muito protetores também. Você pega um animal na rua, você conta com quem? Com você, né? Você vai arcar com esse animal, você tem que arrumar lar temporário, você tem que acolher. Por quê? Porque o poder público não se responsabiliza por ele. E o animal na rua é responsabilidade do poder público. Então, nós precisamos cobrar isso, né? É como eu falei, precisa sair coisas do papel, precisa se efetivar mais no dia a dia na causa animal, porque está muito difícil. A gente está amenizando, né? Graças a Deus, com projetos. Aqui em Mogi, né, eu vejo que avançou bastante, mas como a vereadora disse, ainda tem muito que avançar. Itaquá, a gente conseguiu subir um degrauzinho com a Secretaria de Bem-Estar Animal, né? Com isso, a gente consegue trazer mais recursos para a cidade. Através disso, eu consegui uma emenda com o deputado Rodrigo Gambari para reformar a zoonose da nossa cidade, né? Porque também a maior dificuldade é a zoonose estar lotada, não tem espaço, não tem infraestrutura. Então, eu consegui uma emenda também para a gente estar fazendo essa reforma na zoonose. E é um conjunto, né? População, vereadores, deputados, é um conjunto para a gente fazer essa causa animal evoluir e acontecer. Sim, no conjunto, há muitas mãos trabalhando, população, poder público, todos trabalhando em prol desses animais que precisam tanto da gente. Fernanda, a gente já está caminhando para o fim do programa, já precisamos encerrar. Eu queria que você, por favor, vamos reforçar os canais, quais são os canais de denúncias para quem precisa denunciar algum caso de algum animal que está precisando ali de ajuda e também fizesse as suas considerações finais. Bom, agradecer, né, mais um Mulheres em Pauta, falando desse assunto tão importante, né, dentro dos direitos dos animais. Bom, se você vê uma situação, seu vizinho tem um monte de animal procriando, precisa castrar, tem animal acorrentado, que às vezes acabou saindo um pouco do controle, né, pode procurar meu gabinete também, a gente vai orientar, mas você entra em contato com a prefeitura através do aplicativo do Colab, ou procure o telefone do Núcleo de Bem-Estar Animal, que é o 4792-8585. Eles também vão estar orientando, né? Porque é importante pedir castração para os animais, uma visita da prefeitura.
Ah, mas é um caso muito mais sério de maus tratos, vereadora. Eu não quero aparecer, mas eu preciso denunciar. Você pode preservar os seus dados, mas faz pela delegacia eletrônica, pela DEPA, ou até na DICMA, né, que fica ali na Francisco Vaz Coelho, próximo ali do Corpo de Bombeiros de Bras Cubas. Vai lá, procura o delegado, leva evidências, foto, vídeo, fala, olha, está acontecendo. Eles também vão te proteger, você pode ficar de uma forma anônima, mas você precisa denunciar. Aquele animal precisa de você, né? Muitas vezes quando a gente fica inerte, a gente acaba sendo conivente, a gente acaba cometendo maus tratos junto com a pessoa, né? Então, denuncie, sim, procure castração também. A gente tem aqui em Mogi um programa de castração permanente, com clínicas parceiras, né? Eu, quando assumi o mandato, né, eu já estou no meu terceiro mandato, em 2017, eram 3.000 castrações por ano. A gente, hoje, Mogi castra 10.000 por ano, então é um trabalho constante, cobrando ali o executivo, né? A gente tem ações aí, agora em junho, uma ação grande também, em parceria com o delegado Bruno Lima. Então, assim, procure a castração ela evita ninhadas, ela evita doenças e ela ajuda a cuidar melhor dos animais, né? Evita um monte de ninhada nascendo aí. Então, você pode ser um agente transformador da vida dos animais, então conte comigo, né? Pode procurar o gabinete da vereadora, gabinete 7, lá na Câmara Municipal. Obrigada. Obrigada, Fernanda. E suas considerações, Sandra, para a gente acabar o programa? É muito bom, né, falar sobre esse assunto, um assunto que precisa ser falado, um assunto que pede socorro aí, né, no dia a dia. E Itaquaquecetuba também, gente, eu me coloco à disposição no meu gabinete lá na Câmara, gabinete 15, nas minhas redes sociais. A gente está aqui para contribuir, para ajudar, só que lembrando que a gente também conta muito com a ajuda da população para que sejam mais responsável, mais consciente, porque o animal que está na rua, gente, ele não é da rua, alguém deixou ele ali, né? Então, a gente precisa muito disso, da conscientização e da responsabilidade das pessoas, porque a gente tem um trabalho enorme, só que se não tiver a conscientização, a gente também não consegue caminhar para que um número maior de animais seja alcançado, porque quanto mais a gente faz, quanto mais a gente resgata, vem gente atrás abandonando, não castrando seus animais. A gente sabe que animal procria muito rápido, principalmente os gatos, que a cada 3 meses, os cachorros 2 vezes por ano. Então, o que acontece? A cachorra deu uma cria, a pessoa abandona aquela ninhada, aí não castra a cachorra. Daqui 4, 5 meses, a cachorra vai entrar no cio, vai ficar prenha. Quem jogou fora uma vez vai jogar de novo, então as pessoas precisam ter responsabilidade. E a gente está aqui, né? Falando de Mogi, falando de Itaquá, com campanha de castração gratuita, por isso que as pessoas precisam ter acesso a essa informação, compartilhar mais e ter a responsabilidade de levar seu animal para castrar. Muito, muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço, Dani. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Também é muito importante você que nos assistiu. Se você ver algum caso de maus tratos, denuncie. Se você tem o seu pet em casa e ainda não é castrado, procure alguns programas das cidades para fazer a castração do seu pet e seja responsável, porque os animais eles precisam de todos nós para serem cuidados. E eu também quero agradecer você que assistiu esse programa. Muito obrigada por sua audiência. O Mulheres em Pauta fica por aqui, mas você pode rever este programa e outros trabalhos do Legislativo Mogiano sempre acessando o canal no YouTube, as redes sociais e também o site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Tchau, tchau e até a próxima.